Salve, torcedor botafoguense, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu crítico alvinegro. Gostaria de agradecer a todos os mais de 458 inscritos pelo carinho com que me recebem para ficarem bem informados das principais notícias do Botafogo. Sempre que uma notícia concreta, interessante, importante e de fato verdadeira ocorre a respeito do Botafogo, eu, Thiago Crítico, venho aqui para trazer para vocês a minha opinião crítica sobre o tema. E hoje não é diferente. Hoje as matérias do Botafogo foram unicamente focadas no trabalho exercido pelo investidor norte-americano John Textor e seu testa de ferro, o seu sócio em campo, como ele diz, o treinador alvinegro Luiz Castro, que ao que parece, mesmo com um trabalho pífio, permanecerá nos planos do alvinegro para os próximos anos. John Textor, em matéria do Fogão Net, diz o seguinte: mostra segurança com o projeto do Botafogo e não teme rebaixamento, além de focar no sucesso da SA Alvinegro. Em entrevista à mídia independente no canal do TF, ou Thiago Franklin, John Textor deu importantes declarações sobre o projeto do Botafogo. Ele defendeu o técnico Luiz Castro e ainda mostrou estar na mesma página do treinador ao concordar com ele que o alvinegro não deve temer o rebaixamento, mas olhar para cima. Vamos repercutir a entrevista e falar muito do nosso glorioso na tradicional live do Opinião Botafoguense no canal Thiago Crítico Alvinegro nesta sexta-feira, tá? Eu vou me ater a alguns tópicos das matérias que foram relacionadas ao dia de hoje e pouco a pouco vou bater cada um dos pontos que foi mencionado nas falas de John Textor e também do treinador alvinegro Luiz Castro. Uma das matérias é a seguinte: John Textor quer acelerar contrato com prefeitura para iniciar obras no estádio Newton Santos e critica projeto de lei sobre pista de atletismo. Abre aspas. Não faz sentido. É insano. Fecha aspas. O projeto de lei na ALEGE, Associação Legislativa do Rio de Janeiro, que pede o tombamento da pista de atletismo do estádio Newton Santos, pode atrapalhar os planos de John Textor de fazer obras para aproximar a torcida do Botafogo. O acionista da SAF Alvinegra criticou a atitude dos deputados cariocas, mas considerou que esse problema pode acabar ajudando o clube a acelerar as conversas com a esfera municipal. Depois de uma reunião nesta quarta, o projeto de lei foi retirado de pauta de votação e será novamente discutido em audiências públicas, sendo a primeira delas marcadas para o dia 14 de setembro. Em contrapartida, os relatores do projeto querem que o Botafogo banque a reforma da pista de atletismo do estádio Célio de Barros no complexo do Maracanã. Agora, uma dúvida que paira no ar: qual a necessidade do norte-americano investir em algo que ele não utiliza? Pois todos nós sabemos que o Maracanã é cedido para os dois clubes do Rio de Janeiro que não têm estádio, Fluminense e Flamengo, ambos detentores aí da concessão do estádio do Maracanã, de fato os responsáveis por realizar obras no intuito de manter o estádio com um mínimo aceitável aí em termos de segurança, estrutura e etc. Abre parênteses, é o que foi dito pelo norte-americano. Não podemos permitir que nós, como uma companhia privada, sejamos afetados pela política do Estado e também do país. Esse projeto de lei criado em cima da hora por políticos que nunca se encontraram com a gente, nunca nos deram a chance de falar, obviamente é uma situação política. Não sou um político, vamos fazer o que a empresa precisa. Se o Newton Santos for um ótimo local para os torcedores, ficaremos. Podemos melhorá-lo. Podemos fazer muitas coisas para a comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Se eles querem fazer o jogo político em busca de votos, então vamos para outro lugar. Não entendo a política brasileira, não entendo a diferença entre o que o prefeito pode ajudar e o que o Estado pode tirar.
Não estou preocupado muito com isso, afirmou Testor na live com a mídia independente alvinegra no canal do Thiago Franca na noite desta quarta-feira. Ainda falando sobre o tema, ele disse: acho que acaba nos ajudando o que esses políticos, propuseram, porque vai acelerar as conversas sobre o que temos de fazer. Esses deputados colocaram datas limite como 14 de setembro para colocar em outra votação. Acho que não faz sentido o que eles estão fazendo. Uma pista de atletismo que raramente é usada atrapalhar um grande projeto para toda a comunidade da Zona Norte. Abre aspas. Nós assustamos ele. Tornamos a vida dele mais difícil. Agora vamos pedir para ele investir numa pista do outro lado da cidade. Vamos tirar dinheiro desse gringo. Fecha aspas. Isso é muito decepcionante. Líderes deveriam ficar felizes quando o investidor coloca dinheiro num projeto de desenvolvimento da comunidade. Não deveriam pedir para eles pagar milhões de dólares em outro local que nada tem a ver para que eles deixem eu ajudar as pessoas da Zona Norte. Isso é insano. Acho que as conversas vão acelerar rapidamente. Espero que cheguemos a um acordo e que o contrato saia até o dia 14 de setembro, completou. John Testor elogiou muito ainda o prefeito do estado do Rio, o senhor Eduardo Paes, com quem se reuniu recentemente. No encontro, o prefeito concordou com o projeto idealizado pelo norte-americano para o estádio Newton Santos, dando sinal verde para a retirada da pista de atletismo e oferecendo também terrenos para que o alvinegro construa seu centro de treinamento tão aguardado. Isso na Zona Oeste, de preferência próximo ao Espaço Lanier, onde está projetado inicialmente para atender as categorias de base. E o norte-americano mais uma vez diz: encontrei-me com o prefeito, adorei ele, é um homem muito inteligente, sabe que temos um problema que precisamos resolver para que tenhamos uma boa experiência de futebol. Ele nos deu um bom número de soluções criativas e estou muito animado de ver o estádio Newton Santos não apenas como uma oportunidade para o futebol, mas também como uma oportunidade para desenvolver a economia da região. Você não precisa de 30 noites de futebol, mas sim de 150 noites de eventos. E o prefeito nos deu essa oportunidade de fazer isso acontecer para a Zona Norte. Vai me custar menos fazer isso pela Zona Norte do que construir um novo estádio. Por isso fico muito agradecido por essa ajuda do prefeito. Agora temos que formalizar um acordo com o prefeito para ter a liberdade de fazer mudanças no estádio. E há também o terreno que nos ofereceu para consolidar todas as atividades do futebol num só local, explicou John Testor. Enquanto o norte-americano, entre aspas, se preocupa com o bem-estar do Glorioso e do local onde o Botafogo pensa mandar por mais longos anos, os seus jogos, o estádio Newton Santos, matéria fala a respeito do interesse do americano em comprar mais uma equipe agora do futebol holandês. Deixa eu ler a matéria brevemente, tá, galera? Acionista da SAF alvinegra do Botafogo, John Testor pode adquirir clube holandês. Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Testor pode estar em vias de adquirir o Vitesse da Holanda, segundo informou o site holandês de Gelderland. Na última semana, o clube não confirmou a informação, até por conta de cláusulas de confidencialidade. De acordo com a publicação, o Vitesse está em processo de negociação para vender o futebol e espera ter o acordo finalizado antes do dia 1º de setembro, quando fecha a janela de transferências na Holanda. Além do Botafogo, John Testor, acionista majoritário das equipes do RWD Molenbeek da Bélgica, é coproprietário do Crystal Palace, onde o mesmo detém cerca de 40% das ações e está adquirindo ações da equipe francesa do Olympique de Lyon. Falando sobre investimentos e na área da mídia social do clube e também falando a respeito em
fazer com que o Botafogo se torne aí conhecido mundialmente. A notícia requintada fala a respeito do interesse do Botafogo de se utilizar de alguns ex-atletas do Botafogo como embaixadores em outros países, seja na Europa, seja na Ásia ou também na África. E a próxima notícia é a seguinte: ainda valem? Do Sérgio Melo, presidente do Botafogo, expõe planos que Botafogo tinha para Honda como embaixador na Ásia, networking e disputa de torneios. Vamos ver do que se trata essa notícia. Do Sérgio Melo expõe planos que Botafogo tinha para a Honda como embaixador na Ásia, network e disputa de torneios. Cadê? Honda se despediu do Botafogo no dia 30 de dezembro de 2020 sem deixar saudades, semanas antes do rebaixamento no Brasileirão ser consumado. Até hoje a torcida alvinegra se divide entre o carinho pelo jogador japonês e a revolta pelo ex-camisa 4 ter pulado do barco. Somado a um fraco desempenho dentro de campo, e quem não guarda mágoas ainda alimenta a esperança de vê-lo como um parceiro do Glorioso futuramente. E um deles seria o presidente atualmente do Botafogo, do Sérgio Melo, que assumiu o clube poucos dias depois, em janeiro de 2021. Revelou que tinha planos para o meia. Em entrevista do podcast Glorioso Connection, o presidente do Botafogo foi perguntado se preferiria Honda ou o marfinense Salomão Kalou, outro estrangeiro que vestiu a camisa naquela mesma temporada. Sem titubear, do César escolheu o craque japonês e lembrou boas ações do mesmo na despedida do Fogão. De craque só o nome, tá? O Honda. Se eu tivesse que escolher Honda, mais profissional, tive mais contato com ele. Eu negociei muito com o Kalou para ele sair. O Honda comprou vários sócios torcedores e gastou, quando ele saiu, se eu não me engano, R$150 mil. Em coisas que ele deu para o Botafogo, doou, mandou doar, pagou por um ano. Então ele teve esse negócio com o Botafogo mais bacana. Eu falo com ele de vez em quando. Ele criou dificuldade também porque queria ser o dono do time e não foi, ele lembrou. Do Sérgio contou que a transição para a SAF interferiu no planejamento que tinha rascunhado para a Honda ser uma espécie de embaixador do Botafogo na Ásia. A ideia, quando ele saiu, eu comecei a bolar isso, era de ele ser embaixador, mas as coisas foram atropeladas. Veio a SAF, meu foco foi todinho para a SAF, e aí isso foi ficando esquecido, na prateleira para um dia, lamentou. O presidente alvinegro externou ainda que Honda tinha a intenção de levar equipes das categorias de base do Botafogo ao Japão para disputa de torneios, criar um network, ter um bom relacionamento com as empresas locais, também estava no planejamento. Abre parênteses ao que disse do Sérgio Melo. Eu tinha planos de ele me apresentar em empresas japonesas. Ele queria levar times da base para jogar no Japão, ao menos uma vez por ano, para fazer uns torneios e etc. Aí, na ocasião, ele apresentaria grandes empresas que ele tem acesso. Ele tem várias empresas e é muito bem sucedido, acrescentou. Bem, isso ao menos ficou no passado. Esperamos que o Botafogo nada tenha a ver com os devaneios do atual presidente alvinegro e também do retardado americano John Textor. Deixa eu ir para a próxima matéria, galera. Agora falando algo positivo de fato, galera, e que interessa realmente ao torcedor alvinegro. Só um instante. Agora o pacotão de notícias do Glorioso. Novo fornecedor de material, folha salarial revelada por John Textor e mais, as últimas do Botafogo. O Botafogo está em fase de preparações para encarar o Flamengo no fim de semana pelo Brasileirão. Com a chegada de um pacotão de reforços, o Botafogo tenta entrosar rapidamente a equipe visando a melhor colocação na tabela do Brasileirão Série A,
Lembrando que o Botafogo encontra-se na 14ª colocação com 27 pontos conquistados em 23 rodadas disputadas. O Glorioso vem de empate por 2-2 fora de casa diante do Juventude e é o terceiro empate consecutivo do Glorioso. Todos em boa parte desses empates, ou ao menos dois, né, desses três, dentro do estádio Newton Santos. O Glorioso vem do empate de 2-2 fora de casa diante do Juventude e ocupa atualmente a 14ª colocação com 27 pontos. Já são 4 partidas sem vitórias e ocupa atualmente com uma derrota e 3 empates a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro Série A. Neste domingo, dia 28, às 18 horas, horário de Brasília, a equipe do Botafogo enfrentará o Flamengo às 6 da noite, o seu arquirrival do estado do Rio de Janeiro, equipe que nesse momento encontra-se entre as 4 primeiras as 4 primeiras equipes mais bem classificadas do Campeonato Brasileiro e que nessa última quarta-feira venceu a equipe do São Paulo fora de casa pela Copa do Brasil e está com o pé aí às finais da competição. Novo material esportivo. Desde que chegou ao futebol brasileiro, John Textor vem promovendo várias mudanças no Botafogo e uma delas e a próxima será implementada com a chegada da Reebok, uma das novas fornecedoras de material esportivos ao Botafogo. Como fornecedora então de material esportivo, a Reebok será aí a representante do alvinegro dentro e fora das 4 linhas, tanto do Brasil quanto fora. O mandatário do Glorioso falou em entrevista para o canal do jornalista Thiago Franklin que as negociações com a Reebok estariam avançadas. John Textor disse ainda que sua amizade com James Salter, que é o presidente da Authentic Brands, ajudou muito para que o negócio se adiantasse. Folha salarial do clube. John Textor fez mais uma revelação ao canal do jornalista Thiago Franklin, o TF. Desta vez, o mandatário do Glorioso revelou que a folha salarial anual do Botafogo é em torno de 130 milhões por ano, por mês. Textor disse que gasta entre 11 a 12 milhões de reais nesse momento com o Botafogo mensalmente. Jefinho contratado. Essa a melhor das notícias. John Textor confirmou para o jornalista Thiago Franklin que já realizou o Pix para o Resende, clube carioca ao qual o atacante Jefinho pertencia. O atacante estava atuando pelo Glorioso por empréstimo, com cláusula de compra que será efetivada pelo mandatário em um valor que se aproxima de 1,5 milhão de reais. Quarteto na Bélgica. 4 atletas do Botafogo serão emprestados ao RWD Molenbeek, da Bélgica, que anunciou os reforços como, abre aspas, a hora do samba, fecha aspas. Em suas redes sociais, o clube belga também pertence ao grupo de John Textor e contará com os reforços por empréstimo do volante Barreto, 26 anos, o lateral esquerdo Enio, 21, o meia atacante Juninho, também 21 anos, e o atacante Riquelme, 21. Lembrando que aqui na matéria torcedores.com cometeu-se um equívoco. O Enio não é lateral esquerdo, e sim um ponta, tá? Não é lateral, e sim atacante de lado. E o atacante Riquelme, de 21 anos também, até o final desta temporada. Deixa eu ver mais notícias. Agora, para encerrar esse giro de notícias do canal Thiago Crítico Alvinegro, matéria que, na minha opinião, se torna aí muito relevante por conta aí do alto investimento realizado por um clube em um único jogador, tá? Trata-se aí de sondagens ao volante do alvinegro Patrick de Paula. Botafogo recebe sondagens por Patrick de Paula e John Textor fala sobre volante. Abre aspas. Ainda tenho muita esperança nele. Fecha aspas.
Contratação mais cara da história do Botafogo, o volante Patrick de Paula foi alvo de sondagens recentes, segundo informou o jornalista Thiago Franklin. O jogador não vem sendo utilizado com frequência pelo treinador alvinegro Luiz Castro e foi titular em apenas 9 dos 23 jogos realizados pelo clube até aqui no Campeonato Brasileiro. Desses 9 jogos em que participou ativamente, o atleta realizou 2 gols com a camisa alvinegra. Em participação na live da mídia independente alvinegra no canal do TF na noite desta quarta-feira, John Textor admitiu que o volante não tem rendido o que se esperava dele, mas teceu elogios ao atleta. Abre parênteses. Não conversei diretamente com ele, não acho que esse seja o meu papel como proprietário. Os jogadores sabem que gosto de todos eles. Não falamos a mesma língua, mas espero que eles saibam da minha gratidão em tê-los em meu projeto. Não tenho qualquer dúvida sobre o dinheiro que pagamos pelo Patrick. É um jogador extremamente talentoso, muito único como jogador. Acho que é óbvio que ele está tendo um mau momento em relação a entregar exatamente o que dele se espera ou o que o treinador quer dele. Ainda tenho muita esperança nele, disse Textor. Fecha parênteses. Botafogo gastou a soma de cerca de 33 milhões de reais para tirar Patrick de Paula do Palmeiras, ficando o mesmo com 50% dos direitos econômicos do atleta, podendo posteriormente adquirir mais 20% por cerca de 3 milhões e meio de euros, o que corresponde atualmente a 19 milhões e meio de reais pela cotação de quando a transação foi efetuada. Ao todo, se o Botafogo exercer o direito de compra dos outros 50% restantes do passe do atleta, o Botafogo terá investido aí cerca de 52 milhões e meio de reais, um pouco mais de 10 milhões de euros. Bem, galera, é isso. Mais notícias aqui no canal Thiago Crítico vocês verão amanhã, sexta-feira, onde eu, Thiago Crítico, irei trazer um convidado especial para juntos debatermos no Opinião Botafoguense do canal Thiago Crítico, um quadro em que eu, Thiago Crítico Alvinegro, criei para que alguns amigos da mídia independente do Botafogo, até mesmo ex-jogadores, e profissionais da área do futebol, pudéssemos debater sobre as principais notícias do Botafogo e algo relacionado ao futebol que possa ser proporcionado aí uma melhor interatividade com você, torcedor do outro lado da telinha. Agradecendo mais uma vez aos meus amigos do canal da mídia independente do Botafogo, aqueles que de fato não estão aí para passar pano para dirigentes e jogadores e atletas do clube, tá? Um meu grande abraço ao meu amigo Heraldo do canal Território Botafoguense, que ele me inspirou a criar o quadro Opinião Botafoguense aqui no canal Thiago Crítico Alvinegro. Mandando um abraço para o meu amigo, ex-companheiro de canal lá do Terapia Alvinegra, o meu amigo Nilson, ao meu amigo Marcão do canal Botafogo na área, tá? O meu amigo Bruno Soron do Antenados no Botafogo, tá? E um dos amigos que por aqui passou, mas não faz mais parte do meu projeto do Opinião Botafoguense, o meu amigo Cedrac na geral, tá? É isso, galera, tamo junto, saudações botafoguenses, até o próximo vídeo, fique com Deus, fui! E lembrando, você que é torcedor botafoguense ou torcedora botafoguense, que ainda não é inscrito no canal Thiago Crítico Alvinegro, conto com o carinho e a atenção de vocês que nesse momento acompanham este vídeo, que ainda não conhece o meu trabalho, mas que gostou daquilo que foi mencionado aqui em relação ao nosso Botafogo de Futebol e Regatas, que se inscreva, deixe o seu like aí embaixo na tela, tá? Compartilhe esse e demais vídeos do canal Thiago Crítico Alvinegro para que mais torcedores botafoguenses e irmãos de camisa alvinegra possam aí conhecer o trabalho do Thiago Crítico e possam aí ajudar a fortalecer de fato a mídia independente do Botafogo, que necessita falar a verdade, não passando pano para o senhor John Textor, ao treinador Luiz Castro e aos demais vagabundos que infelizmente tentam prejudicar o bom andamento do futebol do Glorioso. Valeu, galera, tamo junto.
Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!